Bom, a gente pode começar falando de desenhos, né, cara? Desenho na nossa época eu acho que é muito... estamos aqui, né, quase que trajados disso. E são dois clássicos, os clássicos. E são dois desenhos muito fortes, né? Acho que a gente pode começar por ele justamente porque é um movimento que começou na nossa época, né? Que é a entrada dos animes no Brasil, né? Pois é, começou pela nossa saudosa TV Manchete. Saudade. Se eu não me engano, de 1983 a 1999. Falou que na virada do ano 2000 o mundo ia acabar, mas infelizmente acabou só a TV Manchete. Acabou. Curiosamente só a Manchete acabou. Mas é muito louco, né? Porque a Manchete é muito pautada por tentar ser revolucionária na época, mas assim, já nos seus momentos finais, talvez uma última cartada para manter a emissora viva, né? A gente começaram a trazer desenhos que não necessariamente tinham muito apelo na época. O anime sempre existiu, né? O Léo tá no Dragon Ball. O Dragon Ball, pra quem não sabe, é um anime da década de 80 lá fora. Aqui no Brasil ele é anos 90, mas ele é da década de 80. Ele é muito antigo. Cavaleiros também, é do final de 80. E, enfim, esses animes faziam muito sucesso na Europa. Eles saíam muito mais fácil para a Europa, mas não muito para o Brasil. A Manchete viu a oportunidade de conseguir trazer esse conteúdo já, que conteúdos americanos eram muito mais difíceis de trazer, né? Então as principais, a Globo e o SBT, conseguiam trazer mais. Então a cartada deles foi essa e foi de gênio, a ponto que quando eles acabam, né, SBT e Globo puxam isso, né? Exatamente. Cara, e inclusive, né, se eu não me engano, o nosso Cavaleiro do Zodíaco, o primeiro que veio aqui, ele advém de dublagem, pegou da dublagem francesa. Era a dublagem francesa. Por isso que tem vários erros, inclusive, de tradução, que depois a tradução primeira é feita pela Gota Mágica, né? Uhum. E aí depois vem pela Delarte, depois vem pela Delarte quando vai vir a nova redublagem, né? Porque, assim, Cavaleiro do Zodíaco, pra quem não sabe, ele é um anime no final da década de 80, mas ele perdurou até início dos anos 2000, se não me engano. A saga de Ares é quase 2010, né? Se não me engano. Cara, acho que não chega assim, não chega tanto. É aí que tá também, que tu falou da nossa percepção temporal, cara. É bizarro. Percepção temporal é complicado. Pra você ter uma noção que eu lembrei esses dias, inclusive, cara, o que você acha que veio primeiro? Dragon Ball GT ou Pokémon? Pokémon. Na minha percepção, Pokémon. Dragon Ball GT. É porque aqui no Brasil... Brasil, Pokémon chega em 99, isso. Dragon Ball GT já tinha chegado antes. No Brasil? Já tinha no Japão. No Japão já tinha lançado antes. Então, fale com a gente se você não tinha essas dúvidas assim temporais. Mas aí de novo a gente entra no ponto em que a gente era numa época que não tinha internet. Então você não sabia o que acontecia lá fora. Pô, exatamente. A gente vivia aqui, por exemplo, a gente vai trazer isso daqui a pouco, mas a gente vivia aqui de revistas. Era literalmente isso. E que contasse... Mas calma, eram revistas de anime, de jogos. Exato, que a gente tá falando. Midou, Herói. A gente não tá falando das outras revistas. Isso também já acabou, inclusive. Mas muito bom. E agora eu falei que olha isso, eu falei agora, você vê a questão de percepção de tempo que você falou, eu falei Cavaleiro do Zodíaco Saga de Ares 2010 eu tinha 17 anos, com certeza já não via Cavaleiro do Zodíaco fazia muito tempo, então assim, é muito louco isso, e a gente tá falando de uma época em que não tinha streaming, então é mais uma coisa pra galera se sentir velho, e talvez quem não seja da nossa época esteja ouvindo, a gente dependia desses emissoras pra assistir a parada. Tipo, Cavaleiros, cara, eu lembro que a saga de Santuário, ela reprisou a primeira metade pelo menos umas 2, 3 vezes antes de continuar. É muito louco. Porque a Manchete não comprou completo. Tipo assim, eles compraram a Guerra Galáctica e o início da saga de 12 Casas. O 12 Casas real nunca passou na Manchete. Sabia disso? Dessa eu não sabia, não. Nunca passou na Manchete. O 12 Casas real... A Manchete fez exatamente o que o Cartoon fez quando comprou a primeira vez. Foi até o Aiori atacar o Seiya e voltava. Caraca, é bizarro, que a gente não tinha, por exemplo. Ainda tem isso, o Cavaleiro do Zodíaco e o Dragon Ball são meio contemporâneos, mas o Dragon Ball chegou no Brasil depois ainda. O Cavaleiro já tava grandão. É porque é muito louco, né? O Cavaleiro do Zodíaco vem e quando o Cavaleiro do Zodíaco abre essa porta, os caras só pensam em trazer algo que fosse muito mais próximo do Cavaleiros. Aí vem o Shurato. Que é o genérico. Mas vou te falar que eu acho o Shurato... Nossa, é muito louco, né? O Shurato só tem uma temporada, não deu muito certo. Mas isso é uma coisa até pra gente trazer eventualmente. A história do Shurato tem muito mais base do que o Cavaleiros, cara. É loucura. Eu sei que é hipocrisia eu estar falando isso com a camisa do Cavaleiros.
Mas o Shurata tem muito mais base, tipo, de história, sabe? Faz muito mais sentido, porque é religião indiana e tal, é outra pegada, eles aprofundam. Então, assim, eles priorizaram muito em trazer animes que fossem muito parecidos. O Dragon Ball vem quando a manchete já tá acabando, já, tipo, praticamente acabando. O Dragon Ball vem com uma aposta da Globo. E aí depois vem... Não, minto. Vem com uma Band. O Dragon Ball vem com a Band. A Band ganha da Globo. A Globo pega da Band. Dragon Ball passa na Globo e na Band. E tinha uma época... Isso é outra coisa que a gente pode falar, tipo assim... A gente tinha animes que a gente via na Record, animes que via no SBT, animes que via na Globo e animes que via na Band. Tipo assim, de manhã era SBT e Globo. À tarde era Band e Record. Pokémon veio pela Record, sabia? Cara, eu disse. Sim, verdade. Pokémon veio pela eu Record. também não lembrava mais disso, não, sendo bem sincero. Pokémon veio pela Em 99 eu já tinha alguma consciência, mas não era muito, não. Sou de 94, Rainer de 93. Pô, 94, ano do Cavaleiro Zodíaco, estreia. No Brasil, estreia em 94. Tanto quando eu fui ter consciência de ver Cavaleiro Zodíaco, eu acho que era 98, 99, Cavaleiro Zodíaco já era gigantesco, né? Então era um negócio muito louco. Quando a gente vê na época que a gente vinha... E assim, hoje em dia você tem muito desenho infantilizado, né? Assim, infantilizado que eu digo... muito bobo, né? Mas na nossa lembrar dos Jovens Titãs, nossa. Titãs, o que aconteceu com os Jovens Titãs? Pô, eu não acho tão ruim os Jovens Titãs em ação, isso é para outro episódio. Mas assim, eu acho muito louco que, por exemplo, na nossa época, o que era muito infantil era o Barney, o Teletubbies. Então, assim, não era desenhos propriamente ditos, né? Eram coisas mais live action, um cara vestido de alguma coisa. Então, quando você via para desenho, a gente tinha, até vinha ali, né? Pelo menos eu, criança, eu lembro de ver muito desenho de Pernalonga, do Patolino, do Dono, de tal, do Mickey. E aí, quando o Cavaleiro do Zodíaco aparece para mim, é um choque. Para mim, o Cavaleiro do Zodíaco foi um choque igual foi o Batman, a série animada, por exemplo. Eu fiquei tão choque quanto, assim. E era... que eu fiquei, caraca, mano, que maneiro, que coisa, tipo, porra... diferente, sabe? Tipo, Cavaleiros, inclusive, é muito bizarro, né? Que você liga a manchete, quando passa Cavaleiros a primeira vez, eles mudam a parada do sangue. Sai uma coisa roxa dos caras. Ah, sim, tem esse negócio de censura. O Sanji não fuma cigarro, ele fuma um pirulito. Essas coisas de censura. É muito louco. Aí quando vai pro Cartoon, que era um canal fechado, Cavaleiros, aí começa a sair sangue. Mas aí sabia, eu acho muito louco, tipo assim, se tu tocou a cor do sangue, nossa, ninguém queria... Pior quando saía branco, né? Quando botam censura do sangue branco, nossa, eu acho que fica até mais esquisito. Bem mais bizarro. E aí indo pro Dragon Ball, cara, e aí é uma coisa que é legal, né? Que Dragon Ball e Cavaleiros são muito responsáveis pela essa abertura mais forte, que vem mais animes, depois vem Yu-Gi-Oh!, depois vem Pokémon, depois vem um monte de coisa assim.